Olá, olá, o meu nome é Cláudia, a mulher queima livros e hoje vamos falar como iniciar a autopublicação. O que é a autopublicação e como é que tu podes começar na autopublicação. Para isso vou contar-te tudo o que fui aprendendo sobre a autopublicação através da minha própria experiência e tudo aquilo que fui lendo, estudando em relação a este tema. Eu tenho muito para partilhar contigo e vamos já começar. A autopublicação é um processo que dá muito trabalho. Tu vais escrever o livro do início ao fim e vais ter que tomar decisões do início ao fim. Portanto, não vais depender de nenhum convite, não vais depender de nenhuma editora, és tu que vais controlar tudo, todo o processo. E podes sim contratar outras pessoas para te ajudarem e facilitarem a vida. Existem bons profissionais que já estão a trabalhar também com autores independentes e que nos ajudam bastante. Designers, revisores, não é? Paginadores, a malta que faz a paginação do livro para ele ficar impecável, as pessoas que veem o teu livro e não deixam o livro com gralhas, erros, pessoas que te ajudam a fazer a estrutura, o design, as capas, portanto, e a própria da gráfica, não é? Que irá depois transformar o manuscrito, o teu fecheiro Word, nisto, num livro. Então vamos lá, a autopublicação dá muito trabalho, mas é recompensador. E depois acaba por ajudar muita gente, muitos autores, a dar o primeiro passo. Portanto, a criar os seus primeiros leitores. E foi a forma que eu encontrei. Para realizar o meu sonho, poder criar os meus primeiros leitores e ver os meus trabalhos numa versão física e linda. E estou muito feliz com o resultado e é algo que eu quero cada vez mais aprofundar, ensinar outras pessoas a criarem as suas próprias histórias e a publicarem os seus livros. Claro que o investimento é todo nosso, portanto, o autor independente tem todo o investimento e tem todo o trabalho, não é? Com uma editora por trás, uma editora tradicional, isso não acontece. O trabalho é muito mais facilitado. Mas as coisas dependem de nós e depois é muito interessante ver este trabalho concretizado no fim. É assim uma sensação espetacular. E muitas coisas eu não sabia quando comecei em relação à autopublicação, portanto eu comecei pela forma mais básica da autopublicação, que foi escrever uma pequena história, uma novelinha, vá, da autoficção, publiquei no site da Kobo. Eu anunciei o lançamento nas minhas redes sociais, criei a minha própria capa, fiz a paginação sozinha, transformei o fecheiro Word no fecheiro EPUB, enviei para o site Kobo Writing Life e tinha o meu primeiro e-book publicado e os meus primeiros leitores e comecei a receber as primeiras críticas e opiniões. Ora muito boas, ora más, como tudo, não é? Mas deu para entender onde é que eu podia trabalhar melhor as minhas habilidades, o que é que eu poderia fazer num futuro. E dar o primeiro passo é sempre o início. Nós temos que começar de alguma maneira. E eu fiz assim desta forma, estou muito contente e orgulhosa do meu percurso, porque cada vez vou melhorando mais, não é verdade? Então, eu comecei com um e-book em PDF também sobre o grande livro das listas literárias, foi assim o meu primeiro e-book digital. Mas ainda não era ficção e eu depois dei os primeiros passos na ficção com nesta novela, este conto, que eu dei o nome de O Dia em que Deixei de Falar com a Minha Avó. E agora, recentemente autopubliquei o meu romance que se chama Esta Noite Branca. E tudo da minha cabeça. Tive que trabalhar o livro do início ao fim. E é espetacular isso. As desvantagens. Dá trabalho, o investimento. Não é? Se vamos contratar. Eu quis contratar bons profissionais para ter um bom produto. Porque, se imaginem, alguém agarrasse o meu livro e achasse que o produto era muito mau, fraco, não ia querer ler mais nenhum, nem comprar mais nenhum livro meu. E eu tenho a certeza que no próximo ainda será melhor. Então, os primeiros passos é escrever o livro, não é? Mas isso já tu sabias, não é? Tens de escrever um livro. E nós vamos falar sobre isso noutros vídeos. Mas, primeiro vais escrever o teu livro
ok? E vais corrigi-lo, revê-lo, amadurecê-lo, demorar um bocadinho mais de tempo, pensar bem sobre a história e começas a dar a outras pessoas para ler, pessoas de confiança, que darem as primeiras opiniões. E depois sim podes começar a pensar em transformar este livro, essa história, num livro, não é? Num livro em papel. Se estás mesmo confiante, é esta história que queres levar em adiante, o que é que tu vais fazer? Podes começar por procurar leitores beta. Leitores beta são pessoas da tua confiança, pessoas que estão de alguma forma relacionadas com o público-alvo do teu livro, não é? Convém, por exemplo, procurar os leitores beta nas redes sociais que leiam esse estilo, esse género, tenham mais ou menos a faixa etária do público que tu vais atingir. Portanto, eu também tive os meus leitores beta e escolhi várias pessoas que me ajudaram e me transmitiram as suas opiniões, onde é que eu devia melhorar e tal, todos os pontos. Depois dos leitores beta, temos então o processo de revisão. A revisão convém ser contratado por um revisor profissional, alguém que já faz este trabalho. Os leitores beta não fazem esse trabalho, não, eles simplesmente dão a opinião deles e depois trabalhares com a pessoa, a revisora, o teu texto. E isto vai ser um trabalho que é um bocadinho difícil, porque tu tens que ler o teu texto montes e montes de vezes. E mesmo assim podem passar pequenas gralhas, como às vezes acontece também nas editoras tradicionais. Tu também tens que formatar bem o texto, podes contratar alguém que te faz a parte da paginação. No meu caso, foi uma pessoa que eu queria muito e felizmente ela conseguiu encaixar-me mesmo ali nos últimos dias antes de enviar o trabalho para a gráfica, e que foi a Ágata. Ela é impecável e eu espero que ela trabalhe comigo nos próximos livros. Então ela fez um trabalho espetacular em pormenores. Aqui, por exemplo, assim a letra, e depois, por exemplo, aqui a parte da receita para descobrir números não registados para totós. Tem também este pormenorzinho aqui no final, por exemplo. Portanto, o design também é muito importante. Não queiras um livro que não tenha a formatação correta, não é? E é importante. E felizmente eu tive a ajuda da designer e fiquei mesmo muito feliz com o resultado. Tu vais contratar também a gráfica e normalmente eles vão te dar um orçamento. Vê vários orçamentos, vê várias gráficas, porque conforme o número de livros que vais pedir para a primeira edição, depende também o número de valor de exemplar. Eles dão normalmente uma semana a 2 para terem o teu livro pronto, mas antes também de enviares o livro, tu terás que ter a capa, também tens que contratar alguém que te irá fazer este trabalho, e isso também é uma decisão tua, como é que tu queres a capa, qual será o título, o que é que vai ser escrito na aba, a tua biografia, a tua fotografia, são coisas que tu tens sempre a pensar. Eu tenho aqui, por exemplo, estas informações que é a ficha técnica do livro. Por exemplo, tu tens aqui o código que é o ISBN, tu tens que pedir este código na internet. Eu já fiz um vídeo onde eu explico como se pede o ISBN e qual é o custo. Foi o meu primeiro custo com o meu livro. E a edição, a revisão, a capa, a paginação, tudo isso tu terás que investir o teu dinheiro. Portanto, podes tentar ir juntando o teu dinheiro conforme estás a escrever em simultâneo à escrita do teu livro, junta algum dinheiro de parte, que é para depois investires numa loja online, para poderes vender os teus livros, para pedires o SBN, para pedires a ajuda destes profissionais, por exemplo. Consome muito conteúdo sobre autopublicação e se tiveres alguma dúvida deixa-me também nos comentários. Eu tenho o Lab Escrever, o Lab Escrever te está a ajudar outras pessoas também na autopublicação e mesmo com parceiros de leitura ou com, por exemplo, marketing literário, que é uma forma também de chegar a outros leitores através das redes sociais.
porque também muitas vezes tu estás a escrever um livro e não tens redes sociais, é um erro também muito comum. Convém ter redes sociais para poderes divulgar os teus livros, divulgares um bocadinho mais sobre ti, porque as pessoas hoje em dia, ou se for numa editora tradicional, é mais fácil, mas se tu não és conhecido nas redes sociais, dificilmente te vão comprar um livro. As pessoas não conhecem a tua história, não têm razões nenhumas para te comprar um livro. Um livro de uma pessoa desconhecida, porque existem tantos livros. Eu sei que a maior parte das pessoas que compram o meu livro conheceu a minha história, viu nascer da minha família e o fim dela. Então acabaram por sentir de alguma forma uma ligação com a minha história e quiseram apoiar-me através da compra do livro, porque este livro é sobre separação, adaptação e superação. E pronto, olha, não é um trabalho fácil, não é? E é um trabalho que é muito complexo, porque tu vais conhecendo bons e maus profissionais, formas mais fáceis e mais difíceis de fazer a publicação do teu livro. Não deixes de publicar se não tens orçamento para um livro em papel. Não deixes, porque existem formas gratuitas de o fazer. Tu tens o site da Amazon, tu podes publicar o teu livro e eu posso mostrar-te noutro vídeo como é que fica o meu livro impresso pela Amazon e tu vais ver que a qualidade é muito boa também e não custa nada, simplesmente tens que fazer uma capa, mas também tu podes fazer essa capa. Se calhar eu acho que os pilares essenciais para publicares um livro é sem dúvida teres uma boa revisora, editora que te ajuda aqui a desenvolver o texto, uma capa apelativa, e eu estou muito feliz com a minha, muito mesmo. Foi a Ellen que fez, e ela é uma designer brasileira que eu contratei e fiquei muito feliz com o resultado. Mas pronto, antes de pensares em publicar, ainda tens de escrever se calhar o teu livro, tirá-lo da gaveta e ganhar coragem, como eu também tive que ganhar coragem, porque eu sei que às vezes o medo bloqueia-nos. Aconteceu muitas vezes comigo, eu tive por um triz para não publicar o meu livro. Portanto, é isto. Obrigado por teres ouvido este vídeo até ao fim. Espero que tenhas gostado, que tenha sido útil, sobretudo isso, tenha sido útil. Se tiveres alguma dúvida, deixa-me nos comentários ou manda-me uma mensagem.